Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Todo santo dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter onde Deus cuidar. Boa tarde, Helena. Tudo bom? Tudo ótimo. Sempre bom falar com você. A gente vai dar um tempinho aí para chegar mais alguém aí. Deixa eu ajeitar aqui também, porque eu tô com retorno aqui. E aí a gente já começa. Vamos pegar, né? Bora mais um pouquinho de Edson Gomes, né? Com certeza. Sobre a terra e vivo sobre o sol. Viais, países. Eu balanço. Come on, baby. Agora não ia parar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Quinta no Quintal. Ou no Quintal, eu só vivo errando esse negócio. É o Quinta no Quintal, uma atividade do Quintal Ambiental, que é uma ação do projeto Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, que é um projeto de extensão do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Toda quinta-feira, um bate-papo com especialistas em diversas áreas, sempre de um jeito que a gente procura, né, dar leveza e descontração. Hoje a gente está recebendo Helena Martins, que é advogada, que é mestra em Economia Regional e Políticas Públicas, para a gente bater um papo bem interessante a respeito de relações de consumo e consumo sustentável. Boa tarde, Helena. Tudo bom com você? Boa tarde, tudo ótimo. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Acompanho já o projeto há algum tempo, então é um prazer estar conversando com vocês hoje. Ainda mais como você falou, é de um projeto de uma leveza, na verdade, não é um papo só jurídico, né? É. E que bom ter você aqui com a gente, né? Eu já conheço mais ou menos a sua trajetória. A gente já está aí. Oi? Me acompanhou em vários passos. Ah, sim. E é sempre bom, né, a gente receber, né, pessoas que estão na sociedade, estão no mercado, né, como você, e que também tem uma vivência acadêmica, que é o seu caso, que já tem quanto tempo mesmo que você defendeu? Tem uns 6 meses, mas... meu Deus do céu, olha para isso. 2 anos, ia falando em 6 meses. 2 anos. Pois é, 2 anos, menino. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Né? E aí, Helena, você tem atuado no mercado como advogada e eu tenho acompanhado também, né, vários dos seus posts na internet, falando sobre diversos assuntos, né, principalmente na área do direito privado. Tenho visto que você tem falado muito a respeito de direito civil, também de relações de consumo. E, claro, pela própria vivência, eu sei que você também tem não vou dizer um pezinho não, né? Tem os 2 pés na sustentabilidade. Exato. Né?
E nesse momento que a gente está, nesse momento de pandemia que é tão complicado, né? As pessoas dentro de casa, em sua grande maioria, infelizmente, né? Alguns ainda não se tocaram sobre a necessidade de manter isolamento social. A gente está vendo aí, né, o comércio de Itabuna, que já bateu os 3 mil casos, com uma alta taxa de ocupação de leitos de UTI, reabrindo. Paciência, né? A gente, infelizmente, acaba caindo na grande realidade, que foi aquela realidade que o prefeito falou, né? Morra quem morrer. Ele já anunciou, né? Ele já anunciou, já disse. Quer dizer, ele acabou falando uma grande verdade que dói. Né? Mas como as pessoas querem insistir nessa questão, tanto comerciantes quanto também pessoas, né, os consumidores insistem em ir às ruas, a gente não fala, a gente não quer de forma alguma fazer uma crítica sem nenhum tipo de razão a respeito da questão, né, da continuidade das atividades econômicas, essas coisas todas, assim como também a real necessidade que algumas pessoas têm de consumir, todos nós, né? Mas uma coisa que a gente acaba não entendendo na realidade é como algumas pessoas vão simplesmente, como a gente diz, né, bater perna na rua sem nenhum tipo de necessidade. E as pessoas, infelizmente, não compreenderam isso. E a gente tem visto com uma certa tristeza que não é somente o brasileiro, né? A gente viu aí nas ruas de Londres, nas ruas de Londres, a gente sempre, né, tem os ingleses, muitas vezes como grande exemplo de educação, né? E outros países da Europa também. As pessoas simplesmente saindo porque querem sair, né? E querem se expor. Normal, segundo eles. Como se fosse uma vida normal, né? Infelizmente, né? Mas é aquela coisa, né? Vida que segue e... Bom, e a gente vê, né? vamos para frente. Mas veja, Helena, a gente convidou você aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito, né, de relações de consumo e consumo sustentável. Eu vou abrir aí o momento, né, para... fale um pouquinho também a respeito sobre você, fale um pouco da sua trajetória, né, para o pessoal que ainda não lhe conhece. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância, né, da gente estar falando a respeito, né, de relações de consumo e consumo sustentável nesse momento de pandemia. Pronto, vamos lá. Eu sou, como vocês sabem, eu sou egressa da UESC, formei em 2006.2, depois, logo quando eu formei, trabalhei com o professor Guilherme no PRAGE, na FTC, depois buscando essa vida acadêmica, a vida me levou para a advocacia privada, como ele já expôs, sempre muito nessa área de consumidor, de juizado, e também eu advoguei quase 10 anos para uma concessionária de energia. Então, acabei indo também para o lado de meio ambiente, e sempre tive os dois pés, como ele falou, na questão da sustentabilidade. Inclusive, cheguei a fazer algumas matérias de mestrado de meio ambiente antes de ingressar no mestrado de economia regional. Quem sabe não volto para o doutorado, né? Vamos lá. Mas, enfim, a trajetória é menos essa. E o professor Guilherme me apoiou muito nessa vida acadêmica. Por isso que é muito, como eu falei, é bom estar aqui hoje conversando com ele, certo? Mas voltando ao nosso tema, né, de consumo sustentável, a gente está vivendo, como você falou, um tempo atípico, né? A Soraya falou aqui na estante, né? As pessoas estão na rua, mesmo sem ter dinheiro para gastar, né? E estão gastando. Tem muita gente falando, na verdade, né, de mudança de hábito, de pensar em qualidade de vida. E qualidade de vida tem tudo a ver com o meio ambiente. E tem tudo a ver com o tempo do consumidor. E nesse momento que a gente está repensando, que uma parcela, pelo menos, está repensando mudança de hábitos, é importante falar de consumo sustentável. Que tem justamente a ver com questão de hábitos. Você mudar aquele hábito que você tinha antes e pensar em como você pode agir melhor para você e para a coletividade. E nessa pandemia, inclusive, a gente já viu algumas reduções de consumo, seja porque as pessoas realmente não têm dinheiro, ou porque estão se segurando, sentindo o clima. E isso, queira ou não queira, ajudou. Tem uma pesquisa que apontou já de 30% a 50% de redução da poluição.
Por outro lado, a gente sabe que muita gente está usando muito mais descartáveis, e não só quem precisa, como a área de saúde. As máscaras descartáveis, copo descartável. Então, é um momento também de a gente repensar, se a gente precisa de tanto descartável assim. Se não há outras formas de a gente se prevenir. É igual aquela história, né? A gente precisa lavar as mãos para se prevenir do Covid, mas não precisa deixar a torneira aberta, né? Então, a gente repensar esses hábitos. Por isso, falar de consumo sustentável nesse momento é imprescindível. Em qualquer momento é importante, mas nesse momento, mais do que nunca, talvez a gente consiga firmar alguns novos hábitos para as pessoas, conscientizando, na verdade. Sim, sim, sim. E veja, Lena, uma coisa, né? É, eu estava. A gente vai vendo as reportagens, que vão passando na televisão, lendo muita coisa na internet, e a gente vai, de repente, vendo também que a gente acaba mudando nossos hábitos de consumo, né? E quando eu falo hábitos, tem aí uma parcela daquilo que a gente acaba consumindo e hoje, em especial, uma grande parcela da forma como a gente consome, né? Sim, E a gente tem adquirido, principalmente, muita coisa agora por via do delivery e também pela internet. Hoje mesmo passou uma reportagem falando, foi hoje ou foi ontem, uma reportagem de uma grande rede de lojas que já atuava, né, na internet e que no mês de maio, salvo engano, ela teve um aumento de 50% das suas vendas por via de aplicativo, né? Do aplicativo que ela mantém. E esses números, de alguma forma, assustam a gente, né? Se a gente for pensar no volume em termos de dinheiro e também número de pessoas e que agora estão aprendendo nessa nova maneira. Eu confesso que eu nunca fui muito afeito a comprar internet. Estou começando a fazer isso agora, sendo né? obrigado a Eu fazer, gosto, né? eu gosto de pegar, pedir para poder testar, aquele negócio, né? O camarada que já tá começando a chegar na terceira idade, o camarada ainda tem essa coisa, né? Minhas filhas consomem muito pela internet, mas eu gosto muito do na mão. E aí, veja só, as pessoas ainda não entenderam muito bem o que é esse fenômeno, né? E os próprios conceitos que envolvem isso, né? O que é o consumidor, o que é o fornecedor, e alguns conceitos básicos que envolvem o que a gente chama de relação de consumo e que está lá, né, no Código de Defesa do Consumidor. Exato. Para isso, para o pessoal que está aqui assistindo a gente e que a gente sempre tem pessoas, seja aqui na live, seja também quando ele fica disponível tanto no IGTV quanto no YouTube, as pessoas vão querer saber, né, bem o que é isso, o que são esses conceitos. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses conceitos que precisam ser conceitos básicos, né, nessa questão dessas relações. Justamente, consumidor é justamente, não falando ipsilícito que está lá no código, mas para as pessoas fiquem de forma leiga na rede entender, a gente é quem adquire bens e serviços. Já o fornecedor é quem, de alguma forma, fornece isso ao consumidor, certo? Pode ser comerciante, um importador, diversas formas de ser fornecedor. E de onde vem esses bens e serviços? Justamente de recursos naturais. Então, o mercado de consumo está intrinsecamente ligado a consumir recursos naturais, digamos assim, de forma direta ou indireta. E ainda que a gente pense, por exemplo, num computador, numa internet, né? Digamos assim, que é uma coisa virtual, né? Não estou pegando em nada físico, você está consumindo recurso natural de uma outra forma. Nem que seja Uhum. energia, você utilizou para isso. E daí que vem também essa preocupação, né? Se a gente está consumindo recursos naturais, como é que a gente pode amenizar isso? É necessário o mercado financeiro, como você falou, os comerciantes estão preocupados em mover a economia, até porque é ela que ajuda, inclusive, o governo ter, através dos impostos, dos tributos, né? Ter como investir em saúde, educação, mas também a gente tem que estar sempre preocupado de como manter um equilíbrio entre o mercado, né, consumidor e meio ambiente. Uhum. E é aquela coisa, né? Nós temos
uma série de coisas que envolvem, né, essa chamada relação. Né? Quando você tem o consumidor, né, que é aquele que vai atrás e contrata, realiza compras ou então contrata serviços, e o fornecedor, né, tanto dos produtos quanto dos serviços. E a gente sabe que existem direitos e existem deveres também nessa relação. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, a respeito dessa questão dos direitos do consumidor e principalmente aquilo que você tem na sua vivência prática, né, como advogada. Tanto já tendo passado como advogada de empresa, como também certamente clientes que, né, que lhe procuram, que tiram, né, que tiram dúvidas, né, a respeito de algumas chateações que podem passar, né, problemas que muitas vezes envolvem trocas de produtos, seja pela qualidade, né, a falta de qualidade esperada, ou então defeitos, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, focando um pouquinho né, naqueles direitos básicos do consumidor que a gente tem lá no CDC. Um direito básico que a gente tem no CDC, né? Que a gente tem no consumidor, principalmente é o direito à informação, que é uma coisa que tem muito a ver, na rede, com o nosso discurso aqui, nossa conversa. Além disso, como você falou, de produtos de qualidade, a própria qualidade de vida, de segurança nos produtos que ele consome, de produtos que tragam algum benefício para ele. E, na verdade, quando ele não trouxer algum benefício, seja um produto, uma bebida alcoólica, que tenha algum aviso de qual o malefício que ele traz para o consumidor. Então, é muito que envolve essa questão de relações de consumo. No dia a dia, a gente vê justamente muita a demanda de consumidor em relação ao fornecedor, justamente por falta de informação, de clareza da informação nas contratações, que é um grande problema. Eu acho que é o problema plano de fundo dos demais problemas sempre. Ainda que o fornecedor indica que aquilo foi um mau uso, às vezes, na verdade, não é um mau uso, é uma informação que ele passa ao consumidor. Você falou uma coisa importante, né? Quando a gente fala a respeito de informação. Inclusive, tô com a pesca aqui, né? na frente. E um dos direitos básicos é justamente a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, né? A correta especificação da quantidade, das suas características, a composição, qualidade, né? E que, infelizmente, a gente se depara, né? Tanto na falta de informação. Especificamente falando, né, quando você fala da relação de, né, fornecedor-consumidor, quanto também a gente tem no Brasil, infelizmente, uma falta de educação generalizada em relação aos direitos de cidadania. Né? E aí é algo que, sei lá, acaba dando trabalho para a gente, né? Quando a gente está na advocacia. Né? Hoje eu já não advogo por causa da relação de dedicação exclusiva à universidade, mas quando eu advogava, eu acabava me batendo muito, né? Tanto com o consumidor quanto com a empresa também, né? O empresário que muitas vezes não conhece. Muitas vezes você vê as pessoas pecando pela ignorância mesmo, né? É verdade. Na verdade, todo mundo acha que conhece o direito do consumidor, né? É verdade. Seja empresa, seja consumidor. Tem aquele direito que você vê lá nos Google, nas redes sociais, nas notícias por aí, e acha que entende quais são seus direitos e seus deveres. E, na verdade, por exemplo, o consumidor acha que você tem muito direito e não tem nenhum dever. Já o fornecedor acha que muitas vezes a atitude do consumidor é abusiva. Mas, na verdade, ele não toma pequenas precauções, até como a gente falou na instante, de pelo menos informar ao consumidor, né? Então, sempre, como você falou, é um problema a gente tentar, na hora de conversar com esses clientes, com essas pessoas que nos procuram, quais são os reais direitos e deveres, né? A responsabilidade que ela também tem. Por exemplo, a boa-fé, né, nos contratos que está no direito do consumidor, que as pessoas pensam que só está lá no contrato de direito civil geral, mas ela também rege o direito do consumidor. Também contra o consumidor, na verdade. Sim. Aí eu tô aqui, olha, tem duas pessoas muito queridas, né, que fizeram comentário aqui. Larissa, né? Larissa, colega muito querida, não é? Prima, como é que você tá, Larissa? E também Vani,
né, que trabalhou com a gente na UESC e sempre está prestigiando aqui, viu? E elas falam uma coisa duas coisas interessantes que se completam, né? Larissa fala que é cultural e que essa questão cultural precisa ser desconstruída, e Vani vem e completa dizendo: quando existe a informação, não se tem o hábito de ler. Ainda tem isso, né? E cada vez menos as pessoas têm hábito de ler. Na verdade, elas se contentam muito com um áudiozinho, alguma coisa que alguém te falou, do que você buscar informação. E é imprescindível você se informar e formar conhecimento, na verdade. Que a gente tem aquela diferença, né, de informar e formar o conhecimento sobre as coisas, né? Sim, sim. Pode falar. Desculpa. Eu queria até falar que Fábio Ramos, também da Comissão de Meio Ambiente de Itabuna, da OAB, está aqui presente na live também. Só saudar. Seja bem-vindo, Fábio. E Larissa também, que na verdade, Larissa, assim como você, sempre esteve presente na minha dinâmica assim, profissional, na verdade. A primeira audiência que eu fiz na minha vida foi com Larissa, viu, como conciliadora. Que coisa boa. A gente só vai encontrar gente boa no caminho, né? Graças a Deus, né? Sempre tem uns anos nas nossas vidas. E aí, veja, né? A gente vai pegando essa questão cultural. Hoje eu estava, né, pensando com os meus botões o quanto nós brasileiros ainda temos uma resistência muito grande com sistemas de informação, de uma forma geral, né? Nesse momento que a gente está falando tanto de transparência, essas coisas, e a gente fala tanto do poder público, mas que na realidade nós cidadãos mesmo, né, e aí eu estou falando tanto de consumidores quanto também dos fornecedores, temos uns problemas sérios com transparência, né? É aquela coisa, parece que a gente está o tempo todo procurando se esconder ou esconder alguma coisa que possa ser estratégica lá na frente, né? Nós advogados, eu ainda sou advogado, né? Porque eu mantenho minha OAB, né? Então, nós advogados, na prática, temos muito disso também, né? Então, a gente tem alguma coisa que a gente conhece bem, né? Essa questão das informações como questão estratégica, né? Da omissão, na verdade, de informações, né? Sim. Não é nem omitir a informação, mas como você falou, é omitir. Sim, isso. Essa questão, né, parece que é algo que a gente resolve se apropriar muitas vezes, e a gente esquece também que para que a gente tenha relações equilibradas é mais do que necessário que a gente, de alguma forma, se abra, né? Que a gente tenha tudo disponível para o outro, inclusive para evitar os atritos que porventura possam ocorrer. Isso é muito patente nas relações de consumo, nas próprias relações, né, dentro de casa, privadas também, a gente sabe que isso acontece, e que muitas vezes bate com aquela questão da relação de poder. Né? E na relação de poder a gente tem alguns conceitos importantes, né, em algumas áreas do direito, e uma delas é a questão da vulnerabilidade, né, e da hipossuficiência. Né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão do conceito de hipossuficiência. E que eu acho que tem tudo a ver com a questão do consumo sustentável que a gente fala, né? Na verdade, sim, a vulnerabilidade é o pilar do direito do consumidor. Justamente porque se entende que o consumidor ele está em posição desequilibrada com o fornecedor, seja ela de forma técnica, seja ela de forma falta de informação, ou até jurídica. Quando a gente chega num banco para assinar um contrato, até quem é advogado tem dificuldade de entender aquelas cláusulas. Então, ele está ali numa vulnerabilidade jurídica que a gente fala, ou falta de informação, ou técnica, como aquele produto funciona, como você falou. Aí eu não era muito adepto de compras na internet. Então, você vai ali para fazer uma compra na internet e você vai seguindo os passos que ele determina, o site, mas você não sabe se você está seguro realmente. Então, é a questão da possibilidade, que é diferente da hipossuficiência, muita gente confunde. Na verdade, a hipossuficiência tem mais relação com a questão processual. Você conseguir provar algo num processo, numa demanda. Já a vulnerabilidade não. Ela é presumida pela pessoa física, que ela sempre está desvalorizando o fornecedor, por conta desse poder que ele tem, como você falou, hierárquico, né? E a atitude da vulnerabilidade no direito do consumidor vem justamente
tentar equilibrar essa relação. E aí, como a gente está falando de direito, justamente dessa relação de direito consumidor e direito ambiental, quantas vezes ambientalmente o consumidor não está vulnerável? Aquelas propagandas o tempo todo, consuma. Quantos e-mails a gente recebe por dia nesse sentido? Propagandas subliminares. Esse dia eu estava vendo uma de um batom. Eu não preciso, mas eu quero. Aí já meio que confunde o empoderamento feminino com a necessidade de consumir. Ela precisa consumir porque é uma mulher poderosa. Fora aqueles produtos obsoletos que vão jogando, você precisa comprar. Ou então precisa comprar um celular porque ele é mais moderno. Então o consumidor, de uma forma geral, está bem vulnerável, realmente. E quando a gente vai para o direito do consumidor, por CDC, que é a primeira norma logo depois da Constituição Federal, que justamente pensa nesse equilíbrio entre mercado, meio ambiente e consumidor, ele não é tão assim, tão expresso em falar sobre consumo sustentável, mas ele já dá aquelas pinceladas que o consumidor deve ser protegido contra as normas ambientais, justamente por entender dessa vulnerabilidade que o consumidor está no mercado, esse desequilíbrio, que ele consome às vezes uma coisa que não sabe que está fazendo mal para ele ou para a coletividade. Sim. E aí é que entra a questão de responsabilidade, né? É uma responsabilidade coletiva com a própria manutenção dos recursos. Muitas vezes as pessoas não se atentam que absolutamente tudo que a gente tem à nossa disposição em algum momento foi retirado da natureza. Né? Repete, por favor? Direta ou indiretamente, né? Sim, direto ou indiretamente. Uma coisa que eu normalmente falo, né, nas minhas aulas, mostro assim a sala de aula e digo, bom, vocês acham que isso aqui veio de onde? Você bate na parede, você tem o que ali? Você tem areia e argila, e metais, que foram retirados de onde? Você bate nos quadros da UESC que são de vidro, aquilo ali é o que? É areia, sílica. Você senta nas cadeiras, você está sentando em petróleo. E por aí vai. A tinta que está pintando a parede é petróleo. A mesa que está, ela veio de uma árvore. Então a gente precisa, de alguma forma, exercitar esse olhar. E que muitas vezes querem jogar fora, né? Sim, muitas vezes a gente simplesmente joga fora. Aí a gente tem... Como? E que não tem essa questão de jogar fora, na verdade, né? Não existe esse jogar fora. Sim, não existe o fora. Não existe o fora. A gente descarta e aquilo ali vai para algum lugar. E uma coisa interessante, né? Normalmente vai para algum lugar que a gente não quer ver. É verdade. E aí a gente entra numa teoria que não muito trabalhada no Brasil, mas mais no exterior, é o efeito fora do meu quintal. Né? Fora do meu quintal, fora das minhas vistas. O lixo que eu produzo dentro de casa importa para mim, todos os dias eu simplesmente colocar para fora de casa, porque aquilo ali de alguma forma vai me fazer mal, vai me incomodar, então eu quero... E se a gente pensa a cidade como um todo orgânico, o que é que a gente tem? A cidade retira, ou melhor dizendo, o centro urbano, ela retira do mundo rural aquilo que ela necessita, porque esses recursos normalmente vêm do meio rural, ela utiliza e no momento de descartar, manda para onde? De volta para o meio rural. De volta para o meio rural. Então, veja só, e muitas vezes algumas coisas que são processadas por nós, seres humanos, no processo fabril e que vão acabar produzindo males terríveis. Nós pegamos um produto natural, como o petróleo, principalmente, né, que tem aí, sei lá, um sem número de componentes, componentes químicos, que são retirados, são produzidos, são processados, e quando voltam para o ambiente, fazem um estrago terrível. Eu falo muito que assim, a gente não pode confundir a vulnerabilidade do consumidor tem com falta de responsabilidade, né?
E é justamente isso o nosso dever acadêmico, quem tem mais conhecimento sobre essa questão de estar sempre informando as pessoas, para Sim, ela formar esse conhecimento e poder ser responsável sim. pelos seus atos, na verdade, né? Isso. É. Ela, E aí, desculpa, pode falar. Não, eu que lhe interrompi. Pode falar. dela ser mais, a gente fala muito assim que o consumidor é vítima do mercado de consumo. Mas será que ela não pode ser Sim. justamente protagonista desse mercado de consumo? Se é ela que é um dos agentes, então a Uhum. repensar dos dela, como você falou, né? Sim. Se jogar, eu quero tirar o lixo da minha casa, mas se eu produzir o lixo, se eu separar o lixo para reciclar, se eu consumir para venda, 50% das pessoas estão indo para o mercado, mas estão consumindo muito ainda, na verdade. Sim. Aquela questão, eu abro minha torneira para lavar a vasilha e deixo aberta. Eu deixo a energia ligada. Quantas são de forma desnecessária? Tem tantas coisas que a gente pode mudar, pequenos hábitos, e que vai nos custar, inclusive, menos dinheiro, na verdade, né? Sim. Isso Bárbara Magali, ah, Bárbara Magali, que é uma colaboradora assídua nossa aqui, eu brinco com ela dizendo a moça lá entre o Baixo Sul e o Recôncavo. Ela é do Baixo Sul e mora no Recôncavo. E que a gente está esperando ela e o marido aqui para virarem também papa caranguejo, bem breve. Bárbara, um grande abraço para você e para o Weber também. Né? E Bárbara está dizendo aqui, o lixo é um grande problema, principalmente porque a sociedade não colabora. Tem um horário de coleta, mas as pessoas acabam aglomerando em lugares inadequados, muitas vezes por comodidade. Eu diria que muitas vezes não, né, Helena? Praticamente em todo o tempo, por simples comodidade. Quanto é difícil, muitas vezes, se fazer o chamado descarte responsável do lixo que a gente mesmo produz, né? Por exemplo, no meu prédio mesmo, a gente não tem esse descarte separado, mas teve uma campanha no prédio justamente para separar os recicláveis dos não recicláveis, né? Então, assim, mas a Uhum, adesão foi muito pequena. Como você falou, é muito cômodo a gente jogar tudo na lata de lixo, jogar para alguém que vai jogar em algum lugar e a gente não se preocupar com isso, né? Mas na verdade a uhum. gente tem que parar de pensar assim. Sim. E a gente também aqui cai nos chamados 5 R's, né, de sustentabilidade, quando a gente vai falar de consumo. Que é, primeiro, Ah, né? repensar, né, repensar os nossos hábitos, recusar, né, consumir sem necessidade e, como consequência disso, reduzir o consumo e, portanto, também a emissão de resíduos, procurar reutilizar na medida do possível e o que não puder reutilizar, reciclar. Né? Que agora, como o pessoal já falou, né, a questão cultural que envolve, né, isso e aquilo que você já falou, né, nós somos o tempo todo empurrados a consumir, e a gente simplesmente vai descartando irresponsavelmente. E uma coisa interessante, que a gente fala muito assim, o conceito de consumo sustentável na legislação acaba sendo acolher nossas necessidades sem comprometer necessidades futuras. Mas, na verdade, a Uhum, gente está vendo esse reflexo tão presente no nosso dia a dia e a gente não está deixando nem essa conta para o futuro, na verdade, justamente pela nossa comodidade atual. A gente está vendo uhum, os desastres ambientais aí, está vendo os preços das coisas cada vez mais altos, porque é uma demanda grande para pouco recurso. Então, uhum. assim, eu tenho falado muito disso. Eu acho que assim, essa conta que a gente estava pensando em deixar para o futuro, não está ficando para o futuro, não, está ficando para a gente. E é hora justamente da gente pensar. Sim, Não é nem da verdade. Agora mesmo passou por uma crise hídrica aqui na região há pouco tempo, e está sempre sim. falando sobre essa questão, né? Uhum, O, isso. então, como você E, falou, os R's que a gente tem que sempre prestar sim. atenção. E no Uhum. E começo veja, difícil, mas se você colocar no uhum, seu dia a dia, diz que são 21 dias para mudar um hábito, né? Então não é tanto tempo uhum. assim. E veja uma coisa, né, interessante, como você falou, né, da crise hídrica. O maior tesouro hoje que a gente tem é o. Eu estou
acompanhando aqui e deu uma travada. Você está conseguindo ver aí direitinho? Tô te vendo, né? Tranquilo. Então, eu acho que é o aparelho aqui que eu estou acompanhando, que ele deu uma travada aqui. Deixa eu ver se está chegando. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo a gente aí, dá um alô aí, para ver se vocês estão vendo direitinho a gente. Vamos ver aqui, dá pro delay aqui. Se está chegando alguma coisa aqui, eu acho tudo ok. Bom, Larissa tá informando aqui que está tudo ok. Tá tranquilo? Ótimo. Então é o outro aparelho aqui. É o aparelho de acompanhamento aqui que tá que deu tilt. Então veja só. E o pior é que agora eu me perdi. A gente está mudança de hábito, né? Que eu falei assim, que são hábitos às vezes difíceis de a gente implementar no nosso Sim. dia a dia, mas que são 21 dias, conforme pesquisas, que a gente muda um hábito. E a gente pensa muito, como eu falei, a conta não está mais ficando para o outro, está ficando para a Sim. gente. Além disso, a gente gasta muito para consumir alguma coisa que a gente não precisa muitas vezes. E com isso, o brasileiro Sim. hoje é um brasileiro endividado. Mais de 60% da população brasileira tem dívidas no país. E, pasmem, 40% dessas dívidas vêm de roupas e acessórios, ou seja, não são de produtos essenciais. A gente fala assim, o brasileiro é endividado porque precisa sobreviver com pouco. Mas será que uma dívida de roupas e acessórios realmente reflete essa questão de sobrevivência? Você se endividar para a sobrevivência ou um consumo de forma equivocada? Você meio que prejudica a sua qualidade de vida, na verdade, financeira também, que traz aquele estresse, né? Você está trabalhando muito para tentar pagar uma coisa que você não consegue pagar, para consumir algo que você não sabe nem por que você quer. Você começa a se utilizar nesse sentido, você faz um bem que às vezes a gente é um pouco egoísta, né? De mudar as coisas. Eu quero mudar para a coletividade, será que todo mundo tem essa consciência? Se a gente não tem essa consciência, então a gente precisa, em nós mesmos, olhando para a nossa vida pessoal, quão bem você vai fazer se você mudar seus hábitos? Não é verdade? Sim. Sim, sim. Ó, Fabrício, que é outra pessoa também que sempre prestigia a gente aqui, está dizendo, professor, o senhor estava falando a respeito do nosso maior bem, que é a água. Verdade, verdade. Isso. E aí, veja só, né? A produção de todas essas coisas envolve água. Absolutamente tudo. Até reciclagem. Tudo né? isso. Isso. Né? Absolutamente tudo. E, claro, você envolve água tanto utilizando na produção propriamente dita, né, envolvendo a água, quanto também você acaba utilizando os corpos hídricos no descarte. Porque aquilo que você usa, você joga. Tanto a água utilizada, já suja, quanto também, infelizmente, né, como tem ocorrido, é jogado muito, muito mais coisa na água. E as pessoas muitas vezes não conseguem compreender o quanto isso acaba prejudicando, né? E o quanto as nossas ações elas acabam sendo prejudiciais à própria manutenção da qualidade da água, tanto a disponibilidade quanto a qualidade, né? A gente, como você bem lembrou, a crise hídrica que a gente passou, se eu não me engano, foi em 2016, né? E naquela época, né, a gente que trabalha com isso acaba sendo chamado. E muitas vezes a gente acaba falando as coisas que as pessoas não querem ouvir. E aí você fala, gente, para a gente poder ter água, a gente precisa cuidar dos nossos mananciais. Para cuidar dos nossos mananciais, nós precisamos cuidar das florestas, nós precisamos voltar a replantar, nós precisamos recuperar as nossas matas, principalmente as matas ciliares. A gente precisa proteger os mananciais. E aí as pessoas simplesmente dizem, não, professor, o que a gente quer é água. Aí você tem político para água, não é isso? Aí você tem político para tudo quanto é canto, prometendo construir barragem, construir adutora, e aí faz transposição de bacia hidrográfica, transposição de águas, essa coisa toda, constrói as estruturas, e aí depois que constrói a estrutura, não tem água para poder colocar na estrutura. Sim. É uma coisa muito doida. Depois, quando você consegue minimamente resolver, e graças a Deus, né, a gente tem tido chuvas abundantes na nossa região, já tem um bom tempo que a gente não tem esse problema, o povo esquece. Simplesmente esquece, e aí bora jogar esgoto, né, vambora
cortar árvore de novo, embora produzir e jogar as coisas né, nos rios, nas nascentes, nos lagos, nos riachos, e pronto, e acabou. E aí a gente tem o tempo todo, e a gente enxerga com a tristeza a falência da sociedade, do Estado, na gestão desse bem precioso, que são as águas, e aí você vê a própria necessidade de se aprovar um marco legal que praticamente entrega um bem, que a própria lei diz que é um bem de valor econômico, né, para a iniciativa privada para lucrar em cima da gente. São aquelas coisas que e às vezes eu digo, é muito fácil você descer o cacete no governo e na iniciativa privada, porque quer fazer as coisas e ter o lucro, mas a gente não para repensar os nossos hábitos. Com certeza. Aquela questão que eu falei no começo, a gente, eu tenho que limpar tudo agora. Agora a paranoia é da limpeza que a gente está vivendo. E nisso vai Sim. também um consumo exagerado de água, que, por exemplo, esses dias eu estava vendo minha vizinha aqui, ela ficou sem brincadeira, mais de meia hora lavando na calçada. Eu já estava para ir lá desligar um local, assim, se eu descobrisse, sabe? Essas coisas que você falou, a gente manda muito a nossa responsabilidade para os outros, Sim. que é o governo, que é muito fácil a gente empurrar para lá, para a gente não toma isso pra gente. Quantas coisas que, como eu falei pra você, a gente não pode fazer no nosso dia a dia? E que às vezes nem custa mais. Custa até menos pra gente, né? Sim. E aí você falando agora desses novos hábitos, né, da limpeza, esse negócio todo, eu tô aqui pensando para onde é que vai esse plástico todo das garrafas de álcool gel. E as máscaras descartando, que o pessoal tá descartando em qualquer lugar aí no chão. Menina, é um negócio meio... É surreal. É verdade. Né? É surreal. O pessoal tá usando muito no supermercado, já viu isso? Alguns supermercados, o pessoal já luva. O pessoal tá usando muita luva descartável. E muito descartável. Sim. De um medo que também as pessoas não pensam nas consequências, na verdade. Né? É claro. E o novo acessório agora é a Face Shield, né? E aí o pessoal faz compra o acetato, coloca. E daqui a pouco o povo já está começando a descartar o acetato. É verdade. De qualquer modo, não é pior, né? E o plástico é pior para o meio ambiente, não é verdade? Sim. Gente, é um negócio assim que a gente vai parando, vai pensando, e as pessoas não se atentam. Eu tenho uma tese, assim, não tenho nenhuma ideia sobre isso, não sei, você que é de meio ambiente mais do que eu, assim, tem uma experiência mais longa, pode até me dizer, fala assim, eu penso muito de a gente colocar preço para as pessoas terem hábitos melhores. Aquela questão, vai no mercado, por exemplo, que os atacadores da vida, porque cobra alguns centavos pela sacola, a gente não usa mais sacola plástica naquele mercado, certo? A conta de energia e água são cobradas de forma escalonada por faixas de consumo. Então, querendo que você reduz um pouco o seu consumo por conta disso. E se a gente começar a cobrar de outras formas, por exemplo, por outros maus hábitos que a gente tenha, será que isso não consegue conscientizar melhor as pessoas para que ela consiga colocar no seu dia a dia esse hábito? Isso. Uma das questões que tem sido discutidas, né, até mesmo, né, a partir do marco legal de saneamento, é a possibilidade de cobrança mesmo. Eu já vi algumas defesas no sentido de que se deve cobrar do cidadão para retirar o lixo da casa dele. É claro que a gente está falando de uma coisa bem polêmica, certo? Quando você fala, né, nessa questão das cobranças, tal, mas às vezes a gente acaba caindo na questão, Bárbara está aqui falando, valoração dos serviços ecossistêmicos, é isso mesmo, Bárbara. Muitas vezes a gente precisa utilizar de um instrumento econômico para conseguir educar as pessoas e as pessoas pararem e olharem, bom, se está doendo no meu bolso, eu preciso, né? Claro que existem aí a questão da cobrança, assim como também em alguns lugares já foi adotado também a premiação, né? Uma espécie mesmo de pagamento pelo serviço ambiental, né? Pela diminuição do consumo de energia, pela destinação também correta, né, de resíduos e por aí vai. Existe uma série de instrumentos
que o poder público pode se valer, né, para tentar, de alguma forma, educar as pessoas. Claro que, como eu disse, né, nós estamos falando aqui de medidas que acabam sendo polêmicas, porque tudo aquilo que, de alguma forma, leva as pessoas a cumprirem novas obrigações, ou então que mexa na sua liberdade, a gente sabe que acaba causando algum tipo de atrito, né? A gente vive isso no dia a dia. Pode ter um abuso também dessa questão, né? Tanto do Sim, fornecedor, do próprio Estado, nessas cobranças. A gente sabe disso sim, sim, também. sim. Por Aham. isso que assim, é tão importante o consumidor ter essa consciência e se tornar responsável para que não precisa ter essa valoração desses, Uhum. colocar você pagar por esses hábitos ruins, né? Sim, 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 sim. E, infelizmente, a gente já paga né, de diversas formas. A gente vê, por exemplo, quando a gente pega essa situação que a gente está vivendo de pandemia, a gente sabe que veio do desequilíbrio, né? Sim, E que estudos já estão dizendo, olha, se continuar desmatando da forma como está desmatando, nós vamos sofrer novas pandemias, né? Aqui em imprevisto. Ilhéus nós estamos isso. Em Ilhéus nós estamos vivendo aqui no centro de Ilhéus uma polêmica envolvendo a derrubada de árvores pela prefeitura e que tem causado uma série de problemas a uma fauna residente, né, nessas árvores, que se utiliza dessas árvores, que são os periquitos ou maritacas. E, claro, existe muita coisa envolvida aí. Mas as pessoas também não estão se atentando, Helena, de que a própria população exacerbada de maritacas é um desequilíbrio ambiental. Por Sim, que elas estão aqui no ambiente urbano? Por que elas se reproduziram, né, de uma forma imensa nos últimos anos? Porque se a gente for puxar da memória, infelizmente a gente não tem memória. Se a gente for puxar da memória, sei lá, há pouco tempo atrás, a gente não tinha essa população de maritacas. Né? Então elas migraram de um ambiente que elas foram expulsas, vieram para o centro urbano, encontraram as condições favoráveis para sua reprodução, alimento do lixo, né? Provavelmente algumas pessoas achando bonitinho vão dando, né, alimentos. Claro, as frutas existentes aqui, né, dessas árvores, que não deveriam estar lá, inclusive, essas árvores, né, e aí se reproduziram enormemente, e aí você tem aí também esses pássaros como prováveis vetores também de doenças. sim. O que a gente Existe, vai. inclusive, uma doença. Isso, existe inclusive uma doença específica, eu fui olhar, esqueci agora o nome dela, que se parece muito com a síndrome gripal. Então E a você gente está tem ali. presa, né? De uma forma que ela vai Hã? pressionando. A gente vai pressionando a natureza, que ela vem por Isso. ser plano, e ela depois reveste para a gente de forma ruim, como você falou, as doenças, né? Pois é bonitinho, é importante, e aí a gente tem agora uma questão, né, de conflito de interesses. Claro que a gente precisa pensar nos direitos desses animais. A gente precisa ver a natureza e o ambiente que nos cerca como algo holístico. Né? Mas por que nós chegamos a essa situação? Essa situação nós chegamos por causa de desequilíbrio ambiental. Nós estamos vendo as maritacas, mas tem também o problema de, como é o nome animais que ficam ali no rio, rapaz, em Itabuna. Capivara. As capivaras passeando no meio da rua em Itabuna agora. Né? Muito. Isso, serpentes que são encontradas, venenosas e não venenosas, que são encontradas nas casas. Né? Aí o problema de outras escorpiões e por aí vai tal, são animais que encontram as condições ótimas para sua reprodução e eles se reproduzem né, de uma forma interessante, tá? E que trazem desequilíbrio. E muitas vezes isso acaba acontecendo porque nós consumimos, primeiro, acabamos com o habitat desses animais, eles vêm para o ambiente urbano e eles encontram alimento farto, que é oriundo justamente, muitas vezes, do alimento que a gente desperdiça.
E a gente não se atenta para essas questões, a nossa responsabilidade em relação a isso. E Larissa ainda diz, o poder público não consegue enxergar os benefícios de uma consciência ecológica. Atinge interesses que os gestores preferem não mexer. É verdade, Larissa. Vani está dizendo, não basta... Mexer, né? Se os gestores não mexem, cabe a gente, como sociedade, se mexer nesse sentido, né? Sim. Né? Vani está aqui dizendo, não basta educar e cobrar, tem que haver reciprocidade do poder público. Eu luto para dar um direcionamento correto pelos meus recicláveis e não é fácil. Estou a um passo de desistir, isso é verdade. Né? Você tem tanto poder público e aqui em Ilhéus a gente tem, né, uma cooperação que surgiu entre a prefeitura e uma cooperativa de catadores e não existe também, de uma forma geral, a destinação para essa cooperativa. Então, às vezes, você consegue dar alguns passos adiante e você não consegue manter os passos. Por causa, né, porque você não tem uma colaboração, você não tem sinergia, né, que envolva o poder público e você envolva também a coletividade. Sim. Aquela história, talvez a gente pensar agora, talvez, em embalagens retornáveis, né? A gente diminuir essa embalagem, eu acho bem interessante. Justamente por conta dessa questão que a gente não consegue organizar, talvez, uma reciclagem, até porque, eu até falei no começo, né? Às vezes ela também gasta muita energia e água. Então, se a gente usar, talvez, seja melhor também, né? Sim. É aquela coisa, né? Mudança de hábito. Né? Tudo passa por essas questões. Né? E aí, gente, isso acaba preocupando. É preocupante porque muitas vezes a gente parece estar dando murro em ponta de faca, parece estar batendo em porta que ninguém abre, né? E sendo assim mais contemporâneo, você está mandando mensagem, notificação e ninguém está respondendo. É verdade. Na verdade, todo mundo acha um papo muito chato, né? Que pra que a gente vai falar sobre isso? Isso não dá certo, isso não é viável. Mas porque a gente nunca tenta, né? Então sempre é muito chato, muito lá pra frente. Isso é o que eu falei pra você mais cedo, né? Mais pra frente tá aqui agora. A gente tá vivendo isso. E é interessante nessa pandemia que as pessoas estão falando de menos recursos financeiros e mesmo assim estão consumindo tanto ainda, né? E os preços estão muito altos e as pessoas mesmo assim, mesmo pesando no bolso, ainda não estão tendo essa consciência. É algo a se refletir, na verdade. Então, dos cuidados... Aí a gente entra naquela história. O bicho que mais parece com gente é o ser humano, né? Verdade. Nós somos capazes de fazer coisas tão maravilhosas e a gente, ao mesmo tempo, é capaz de destruir praticamente tudo que a gente faz. Eu já tenho uma frase muito pessimista, na verdade, contra o homem. Acho que é o pior bicho que tem na natureza, né? Porque a gente destrói por destruir. Porque se os bichos, na verdade, consomem os produtos para sua sobrevivência. A gente destrói. Independente de qual seja a motivação, na verdade. Sim, nós acabamos fazendo o contrário, né, daquilo que a natureza, de alguma forma, nos destinou. Enquanto espécie, né, da natureza. E aí a gente acaba destruindo, a gente destrói o nosso próprio habitat, a gente destrói a casa comum, no momento em que a gente retira dela mais do que deveria retirar, e a gente continua destruindo porque a gente joga os resíduos lá, de volta. Exato. E aí, uma coisa que me parece que é uma dificuldade especial para quem milita na área da sustentabilidade, é que, e aí a gente entra, né, naquela grande mentirinha do direito que a gente aprende lá nas aulas de introdução ao estudo do direito, que o bem mais valioso protegido pelo direito é a vida. E é uma grande mentira porque a gente vê que na prática o bem mais valioso protegido pelo direito é a propriedade. E a vida normalmente fica em segundo plano. E a resistência que se tem normalmente à sustentabilidade e ao próprio direito ambiental é justamente porque é o ramo do direito que efetivamente se preocupa em proteger a vida
limitando o uso da propriedade. E que incomoda tanto, na verdade, né? Que incomoda tanto. Então, a gente preconiza o tempo todo a limitação das nossas liberdades em função de um bem comum. E esse bem comum visando a qualidade de vida. E aí a gente acaba se batendo o tempo todo. É uma das grandes dificuldades que a gente vê e que Larissa está aqui dizendo, né? Estamos vivendo isso nessa pandemia. Está muito claro isso. Sim. Muito claro para a gente, para quem milita na área ambiental, né? Vendo passar tantas boiadas nesse campo tão fértil que a gente tem. Né? Verdade. E a reflexão que eu fiz, assim, que a gente tem que insistir, por mais que a gente, como você falou, a gente está batendo o tempo todo em ponta de faca, mas a gente tem que continuar insistindo, porque é nosso dever, na verdade, né? Como cidadão. E a gente fala muito de cidadania com direitos, na verdade, a gente nunca pensa em cidadania como deveres. Sim, também, né? Sim. É uma coisa, mas a gente precisa continuar insistindo, né? Porque, acima de tudo, a gente precisa sempre acreditar na vida. Sim. Né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, como diz a música. Né? É verdade. E continuar insistindo porque a gente acredita naquilo que a gente defende. Né? Quando a gente tem isso, quando a gente vive aquilo que a gente prega, que a gente defende, fica doloroso muitas vezes, mas fica mais fácil, digamos assim, do ponto de vista individual, você continuar defendendo aquilo ali, mesmo que muitas pessoas acabem não entendendo. Até porque os exemplos formam mais do que do que você falar, né? Com certeza. E o tempo tá acabando. Foi tão bom que passou Tá rápido. acabando. Passou ligeiro. Estão voltando aí. No máximo 2 minutos. Eu vou aproveitar aqui rapidinho, pedir a você que entrou aqui nessa live por causa de Helena, né, que prestígio danado que essa menina tem, né, que siga o perfil do Quital Ambiental. Agora a gente está com conteúdo de interesse ambiental a semana inteira. Né? Nós começamos agora e nós somos parceiros do programa Maná, da UESC, e a gente, nesse compromisso, nós estamos falando a respeito dessas questões o tempo, né, agora, né, com mais frequência. Na próxima semana, antes de Helena se despedir, eu quero já anunciar, né, que a gente vai estar com Geraldo Lavigne, que é advogado, que é mestre em desenvolvimento e meio ambiente. Ele vai falar justamente sobre pagamento de serviços ambientais. Aquilo que Bárbara falou, né, sobre serviços ecossistêmicos. Né? E se prepare também que tem poesia no meio, que Geraldo, além de um grande advogado, é um grande poeta. Então é direito com arte, com poesia, na semana que vem. Helena, muito obrigado, minha querida. Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Você está aqui com a gente. Aqui nesse momento de tanto conhecimento, a gente está conversando, sempre um prazer. Obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Olha, e você também que ainda está aí, amanhã... Oi? Eu falei, sigam o Quital. Sigam o Quital. É verdade? Olha, e amanhã a gente tem, agora não aqui no Instagram, mas lá no YouTube, amanhã às 10 horas, a gente vai estar conversando também sobre sociedade de risco. Ajuda bem a gente compreender essa situação e boa parte daquilo que a gente conversou aqui, que eu conversei com Helena, a gente vai estar conversando amanhã com outras 2 advogadas, Soraya e Gorete. Então não percam que amanhã tá fantástico o que elas vão falar a respeito disso. 5 segundinhos, Helena,